Então, muito obrigado pela oportunidade. 18 minutos é sempre um desafio, mas vamos lá. Eu escolhi para esse ano falar sobre a coragem em ser uma alternativa contraditória às pseudo-tendências que existem por aí. Eu costumo dizer que tendências a gente deve respeitar, mas moda, e uma moda clássica que caracteriza um paradigma, a gente deve questionar. Hoje tem tanta coisa que se diz aí no mercado que eu considero absolutamente boçal, ridícula, prometendo sucesso financeiro em pouco tempo. Há uma boçalidade, principalmente no meio comportamental, que é o meio onde eu estou inserido, né? Nós temos aqui, tem no slide aí, eu tenho duas empresas, uma fala sobre gestão e a outra fala sobre comportamento humano, que eu acho que o que nós temos que fazer hoje é ter algum cuidado para separar uma tendência que caracteriza algo legítimo e uma boçalidade que a gente precisa tirar da frente e ser genuína. Eu resolvi, então, aqui, e a minha característica é ser uma alternativa normalmente contraditória a essas que eu estou chamando de pseudo-tendências. E eu teria vários exemplos aqui para contar para vocês das tendências que eu considero nocivas e absolutamente antagônicas ao que o século XXI vai nos impor. Cada vez mais a gente vai precisar de menos dinheiro para fazer as coisas, cada vez mais o minimalismo vai ser a fonte de plenitude, de alegria para viver, de bem-estar e estar bem. Cada vez mais a gente vai precisar ter menos posse e mais uso das coisas. Enfim, há uma argumentação enorme para que a gente possa falar que a coragem, né, de ser contraditório é altamente positiva num mundo onde a gente caminha para uma boçalidade comportamental que eu, às vezes, questiono bastante. Então, eu resolvi aqui, quer dizer, quais são as alternativas contraditórias que eu gostaria de exemplificar para vocês. Eu teria vários. A minha palestra em 2018 no Epicentro foi um exemplo que aconteceu comigo. Depois, se você puder assistir, assiste lá. E eu trouxe aqui um exemplo legal de contraditório à pseudotendência no ambiente acadêmico, né? Eu sempre fui professor a minha vida inteira. Eu me rotulo muito mais como aluno para sempre do que professor. Mas homenageando aí, né? Dia 15 foi o Dia dos Professores. Deixa eu mostrar para vocês uma característica contraditória que eu exemplifiquei na vida e que, de uma certa forma, me trouxe muito sucesso, assim, trouxe inspiração para muita gente que ouviu isso aqui. Eu conto essa história para muita gente e toda vez que eu conto a história, me dizem que eu inspiro gente e é isso que eu gostaria de ver se acontece com vocês aqui que estão me assistindo agora. Então, presta atenção aí onde é que eu vou chegar com esses slides aí. Para mostrar a minha característica disruptiva em relação à tendência, normalmente os professores fazem o quê quando ensinam seus alunos? Eles dão um sistema de avaliação, somam as notas desses sistemas de avaliação e essa soma de notas, dividido pela quantidade de notas dadas, caracteriza a média do aluno. Então, eu faço completamente diferente, porque eu não acho mais que o sistema de avaliação do sistema acadêmico é adequado para o século XXI. Então, eu estou dando aqui um exemplo de alternativa contraditória que possa servir para te inspirar em algum grau. Normalmente, as pessoas têm uma prova 1, um trabalho, no caso, eu, quando dava aula, tinha P1, o trabalho em grupo, e a P2, que eu dava para. Então, presta atenção nesse jeito completamente disruptivo de avaliar pessoas que eu faço desde 1980, 90 e pouco, faz mais de 30 anos que eu uso isso, já era muito disruptivo na época. E eu vou contar esse caso representando um aluno que passou por esse processo e ele aprendeu muito com isso, tá? No meu caso, eu dou uma P1 para o aluno, depois eu dou um trabalho em grupo para esse mesmo aluno, depois dou uma P2, uma prova 2 para o aluno. E a média dele, a nota que vai para o final para ele, não é a média dos 3. A nota final é a maior nota das 3. Isso já caracteriza uma disrupção, porque a maior nota das 3 é aquilo que a gente quer. A gente quer ser reconhecido pelo nosso melhor trabalho.
e não pela média dos nossos trabalhos, ok? Então, eu sempre falo assim, olha, a P1 mais o trabalho em grupo mais o P2, a nota que você vai é a maior nota das três, desde que você faça as três. Não pode deixar de fazer nenhuma, ok? Então, a primeira prova que eu dou para o aluno, eu dou uma nota para ele, eu falo para ele que tem 10 questões para ele responder, e eu digo para o aluno assim, querido, você pode tirar 2 notas só possíveis nessa prova. Ou você tira 10 ou você tira 0, ok? Como assim, professor? É isso mesmo. Você tem 10 questões, você responde as 10 questões. Quando eu pegar a sua prova, eu vou começar a corrigir. Quando eu vejo uma questão errada, eu paro de corrigir e te dou 0. Mas e as que eu acertei, professor? Eu estou cansado de ver pessoas que erram demais. Então, eu não estou afim de corrigir provas que têm coisas erradas. Eu quero o seu 10. O aluno acha muito indignante isso. Quando eu devolvo para ele a prova, eu não tenho um rabisco na prova, eu falo assim, olha, você tirou 0. Professor, mas qual eu errei? Eu falei, eu não sei, eu paro de corrigir quando acontece uma questão errada. Mas o senhor vai me deixar com 0 e nem sei quantas eu errei? Sim, você tem uma coisa para você fazer até a P2. Você pode reentregar a P1 para mim quantas vezes você quiser, desde que você refaça essa prova, e quando você tirar 10, eu te devolvo, eu retenho a prova e fico com ela conforme ela tirou 10. Mas qual eu errei, professor? Isso eu não sei, você vai ter que pesquisar, faça a prova quantas vezes quiser e você poderá tirar 10. O aluno fala assim, Pavano, mas se eu tirei 7, eu não vou tirar 7? Não, não, não. Se você não usar o seu tempo a seu favor para tirar o máximo possível, você não merece nem a nota que você tirou. Usa o tempo daqui até a P2 para fazer essa prova quantas vezes quiser, até tirar 10. O aluno fica putinho, claro, ele não gosta desse sistema de avaliação, vai para o diretor e diz para o diretor, tem um professor lá que dá uma nota de 0 a 10, se eu tirei 7, ele me dá 0, ele não dá 10 para mim, ou 7 para mim. O diretor me chama e fala assim, Pavano, é verdade que você tem uma prova que você dá 0 a 10? Eu falei, é verdade. Aí o diretor diz, tudo isso que eu estou te falando é verdade, hein? Aí o cara fala assim, pô, Pavani, você quer me fuder? Dá uma nota de 0 ou 10 para os alunos? Aí eu expliquei para o diretor falou, não, sensacional. Quer dizer que você não dá 0 ou 10, você dá quantas chances ele quiser para fazer a prova melhor, até tirar 10. Eu falei, é isso mesmo. Então foda-se, aluno, continua nessa tocada. O moleque foi reclamar no Ministério da Educação em Brasília. E nós fomos até lá, até em Brasília, eu, o diretor e o aluno. Quando eu chego lá em Brasília, o delegado de educação pergunta para mim assim, senhor Pavani, o senhor é professor desse aluno aqui? Eu falei, sim, senhor. É verdade que o senhor tem uma prova que o senhor dá 0 ou 10 para ele? Eu falei, é verdade, sim, senhor. Como é que pode? O senhor quer me fuder, professor? Eu falei, eu posso explicar tudo que o aluno não explicou? Aí eu expliquei toda a regra e ele falou assim, sensacional. Por que o aluno não explicou isso para mim? Porque não interessa a ele, professor. Ele quer tirar o 7 dele, o 6 dele, o 5 dele, o 8 dele. E eu sempre digo, e eu disse olhando para os olhos do moleque, se você não usa o tempo para conseguir o seu melhor, você não merece a nota que você tirou. Mas eu disse para o delegado, fica tranquilo, professor, porque ele tem ainda mais 2 chances de tirar nota, não é a maior nota que ele fica, não é média, é a maior das 3 que ele tem, ok? E aí eu falei assim, deixa ele voltar, ele tem um trabalho em grupo ainda e a P2. Se um desses 2 ele tirar 10, ele vai com 10. Aí eu volto, e o trabalho em grupo ele vai fazer. É um trabalho em grupo diferente também, não é do mesmo jeito, não sigo a tendência, a pseudo-tendência correta. E nessa pseudo-tendência correta, no trabalho em grupo, é feito um grupo, vamos imaginar que esse grupo tenha 10 pessoas, e ele vai conseguir a sua segunda nota, né? Na primeira ele já zerou, já se fudeu na primeira. No segunda, ele tem a chance, fala, se dedica aí, quem sabe você consegue uma nota 10 aí. E aí, no trabalho em grupo, eu faço mais ou menos assim, eu avalio o trabalho do grupo e dou uma nota. Vamos imaginar que eu dou uma nota 7 por grupo, ok? Só que o normal é que todos os membros do grupo consigam a nota 7, né? Isso não é bom, isso não ensina muita coisa, porque nivela as pessoas por uma mesma circunstância de esforço. Há um preceito jurídico que a gente utiliza na nossa vida, é uma das leis do livro As 30 Leis do Olho de Tigre, que eu tenho aqui, é uma das leis, é a lei da justiça que tenho aqui, e diz assim, justo é tratar desigualmente os desiguais. Aí eu falo para os meus alunos, queridos, vocês tiraram nota 7, mas são 10 pessoas no grupo. Então, vocês vão multiplicar essa nota 7 por 10 e, portanto, será a nota 70. E vocês têm direito de dividir essa nossa 70 entre os 10 pessoas do grupo, mas não pode ser notas iguais para todo mundo. Vocês vão ter que ter maturidade para entender quem é melhor e quem é pior e dividir essas notas da maneira como acharem mais conveniente. Se não forem capazes de achar as diferenças entre vocês, eu julgarei as diferenças e atribuirei aleatoriamente essa diferença, porque as diferenças existem. E aí os alunos ficaram muito putos, principalmente aqueles
que não fizeram nada no grupo, né? Aí um dos caras do grupo perguntou assim para mim: Pavani, quer dizer então que 7 de nós pode ter 10 e 3 de nós pode ter 0? Eu falei: isso é perfeito, eu aceitaria isso, porque é uma forma de tratar desigualmente os desiguais. O que acabou acontecendo? 7 dos alunos ficaram com 10 e 3 dos alunos ficaram com 0. Um desses 3 ficaram com 0, quem é? O mesmo que queria o 7 na P1. É sempre o mesmo cara que se comporta do mesmo jeito, não querendo entender os critérios que o mundo nos oferece. Esse aluno chegou para mim e falou: Sr. Pavani, você quer me fuder? Eu falei: não sou eu que te fodo, é você que se fode sozinho na vida. Já se fudeu na P1 porque não entendeu a mensagem. Está se fudendo agora no trabalho em grupo porque não participa do trabalho. Aqui é isso, quem te fudeu foi os seus próprios amigos, não tem muito jeito. E aí eu falei para ele assim: mas não tem problema, você tem a P2. E na P2, se você tirar 10, você vai com a nota 10, não tem problema nenhum. Faça isso. E o aluno falou assim: perfeito, professor, então é a minha chance, não é a média, né? Se fosse a média, você já estava fudido, mas não. Eu quero que você aproveite os erros da vida para se reinventar. E aí na P2, a P2 é uma nota muito diferente, uma prova com, por exemplo, se tem 30 alunos na sala, são 30 questões, abordando todo o conteúdo da disciplina que eu eventualmente tenha lecionado naquela faculdade. E eu digo assim na P2: pessoal, a prova da P2 há uma regra só. São 30 alunos, são 30 questões e vocês precisam fazer a prova com cola. A prova é com cola obrigatória. Vocês têm que fabricar uma cola e têm que trazer a cola no dia da prova, ok? Os alunos perguntam: como é que é, Pavani? Aqui é obrigatório fazer cola, porque sem cola você não faz a prova. Quando eu estou pedindo para fazer a cola, eu estou pedindo para fazer o quê? Isso, eu estou pedindo para que ele estude, não é isso? Tem que trazer a cola. Eu falo ainda: você usa um papel sulfite, que é maior do que o papel A4, você pode escrever na frente e atrás, não tem problema, mas sem a cola não pode fazer a prova, ok? E a prova são 30 questões, matéria inteira, todo mundo vai poder consultar a sua cola. Aí no dia da prova, o que acontece? Todo mundo chega para fazer a prova, a chance daquele aluno que já se fudeu na P1, já se fudeu no trabalho em grupo, e aí eu pergunto assim: senhores, está todo mundo aí preparado para fazer a prova? Então, por favor, levantem a cola. Aí todo mundo levanta a cola. Esse garoto que se fudeu na P1, se fudeu no trabalho, quando ele levanta a cola, o que ele traz? A xerox da cola de outro. O animal tira a xerox da cola do outro. Falei: o que é isso aí? O senhor não pediu para trazer a cola, mas é para você fazer a sua cola, seu animal. Xerox do outro não é a sua cola, você não teria feito o que eu havia pedido. Era para estudar. E aí, por favor, você infelizmente não vai poder fazer a prova, você vai ter que sair da sala, porque eu não aceito fazer prova sem cola. O aluno é retido e sai da prova e fica lá fora, tomou pau, portanto. Depois tem uma outra história, que esse aluno voltou comigo no semestre seguinte para refazer a matéria, mas eu quero que você entenda o que aconteceu com ele e o que acontece na P2. Na P2, todo mundo é convidado, então, a fazer a prova, todo mundo que sobra ali são aqueles que fizeram as suas próprias colas e, portanto, estudaram. Aí eu falo para eles assim: queridos alunos, vocês agora me devolvam a cola, dá aqui a cola para mim, o professor fica com a cola, vocês só vão fazer a prova. Se precisar da cola, é só chamar a mim, que eu corrijo a cola com você, eu entrego a cola para você. Demora até uns 10 minutinhos, até o primeiro aluno chegou para mim e falou assim: professor, por gentileza, a minha cola, preciso consultar aí a minha cola, que a vida é assim, a vida ninguém precisa saber nada de cola e salteado, tudo pode se consultar. E aí eu pego a cola dele e falo assim: querido, eu vou chegando perto da sua prova e você me fala onde é que está a questão que você quer consultar. Porque ele fez o esquema dele, ele sabe se está aqui, se está no verso, onde é que está. Aí eu vou chegando perto dele assim: professor, vira a cola, por gentileza. Ele vira. Quando ele vê de longe aquela questão, onde ele sabe que ele vai procurar, ele fala: perfeito, já, professor, já entendi, já não preciso mais, já saquei o que eu tinha aqui, já tenho condição de responder a prova. Então faz o seguinte, aluno, levanta agora. Como, professor? Levanta! Por que levantar? Porque eu quero que você explique aquilo que você entendeu e lembrou para todo mundo. Porque quem de fato aprende não é aquele que estuda, é aquele que se propõe a ensinar. E aí ele levanta, explica a questão para todo mundo, e aí eu digo: entenderam, pessoal? Então responda aí, questão anulada, próximo a pedir a cola. E aí a ideia da P2 não é que cada um explique a sua questão. A ideia da P2 é que todo mundo aproveite a oportunidade para explicar o que entendera. Por isso que tem uma questão para cada aluno da prova. Só que tem um que saiu, não foi? Esse não tem oportunidade, nós vamos ter que debater juntos. A única questão que talvez as pessoas errem, porque ninguém vai ajudar. E esse cara está lá fora, perde a grande oportunidade de tirar o 10 porque não aproveita as chances que lhe dão. Qual que é o resumo da história?
a P1, qual que é o antagonismo da tendência, pseudotendência? Eu não quero avaliar o quanto o aluno conhece, eu quero avaliar a atitude daquele aluno diante dos fracassos da vida, e não o conhecimento. O conhecimento é um processo, é quase como um efeito colateral da atitude que a gente tem. Se o cara não aproveita o tempo para tirar o seu 10, ele não merece o 7 dele. Segundo fundamento do trabalho em grupo, queremos avaliar o quanto o aluno merece ou não seus resultados, porque justo é tratar desigualmente os desiguais. É desde o começo que a gente precisa ensinar o aluno a entender que coisas ele merece e tem coisas que ele não merece. A primeira lei desse livro aqui mostra uma lei chamada Lei do Merecimento. Nem todo mundo merece o que deseja. Por quê? Porque faz menos do que precisa para merecer aquele grande sonho. Provavelmente, se você não tem ainda o que você deseja, é porque você não merece. E o terceiro grande fundamento da P2 é que nós queremos provar que para realmente aprender, você tem que se propor a ensinar. Quem ensina é o grande aluno e o grande aprendedor do processo. Não dá para aprender se não me propor a ensinar. É esse processo de aprendizado que faz aquele que se propõe a ensinar. Eu trabalho com docência desde 1900 e bolinha, e eu posso lhe assegurar, nada do que eu estudei é mais didático do que quando eu me proponho a falar alguma coisa para alguém. Na hora que eu estou explicando, um insight vem, uma coisa que não veio quando eu estudava, e é isso que a gente precisa fazer para ensinar. Quantas vezes eu me propus a ensinar no espelho? Eu era gago, para quem não sabe, eu era gago. Um dia eu conto aqui a história de como é que eu fiquei gago. Mas como gago, eu treinava no espelho. E isso me fez superar diversas circunstâncias pelas quais hoje eu tenho êxito no meu trabalho. Então, esse trabalho, esse jeito de avaliar alunos, P1 com nota 0 ou 10. Trabalho em grupo, com avaliando de maneira desigual. E o P2, todo mundo fazendo a prova, tendo feito a cola e aproveitando essa cola para explicar para os seus colaboradores, tendo 30 chances de cada um explicar uma questão, é a grande forma disruptiva de avaliar. Eu sempre achei que isso fosse transformacional. Isso transformou vários alunos. Esse aluno que tomou pau veio no semestre seguinte comigo. E a história dele mudou completamente, porque ele teria aprendido não apenas a minha matéria, mas lições de vida que fizeram dele uma pessoa mais entregadora dos seus objetivos, mais bem consigo mesmo, mais melhor com os demais e, principalmente, uma inspiração que ele levou para o resto da vida dele. Né? Isso, basicamente, é a coisa que eu queria que vocês compreendessem. Sempre foi disruptivo esse processo, sempre contrariou a lógica, e é isso que você tem que fazer. Contrarie a lógica e questione as regras, eventualmente mais boçais do que justificativas, ok? Deu meu tempo aí, querido? Eu queria que agora, todos esses slides aqui, uma apresentação institucional, vocês vão ver aqui. Se você entrar no www.mente.com, entra no site, no seu celular aí, ó, www.mente.com e digite o código 62503440. 62503440. E a partir dessa lógica, você pode interagir comigo e falar o que você achou dessa nossa apresentação aqui. Tem 4 perguntinhas para você responder e todos os slides que eu estou usando aqui para você checar ali, tá bom? Pode fotografar, pode compartilhar, pode fazer o que você achar mais conveniente. Beleza? Se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder aqui para vocês.